Olá, segundo ano, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer as atividades de ciências da semana 5 do PET, volume 3. Tema: o Sol e a sombra. E enquanto eu estiver lendo o texto, eu quero que vocês observem a imagem e o GIF. As sombras aparecem quando a luz é bloqueada por algum objeto. A sombra se forma na posição oposta do Sol. À medida que a sombra do Sol muda, a sombra também muda. O tamanho e a forma da sombra muda ao longo do dia. No começo da manhã e no fim da tarde, as sombras são maiores. Perto do meio-dia, as sombras ficam menores. Observe a imagem abaixo, que as crianças bloqueiam a luz do sol. Assim, formam-se as sombras de seus corpos. Então, vou começar de trás para frente. Então, está dizendo o seguinte, que essas três crianças aqui estão bloqueando com seus corpos a passagem da luz. E isso projeta o que no piso, no chão? As sombras. Então, onde está o sol? Aqui na frente delas ou atrás? Atrás. Então, as sombras se formam na posição oposta do sol. Então, o sol está aqui, ele é bloqueado pelo corpo das crianças e projeta a sombra aqui, tá? E à medida que a posição do sol muda, a sombra também muda. E aí nós vamos combinar o seguinte: o sol, ele está paradinho lá. Quem está girando é o planeta Terra em torno do próprio eixo. Ela faz dois movimentos. Em torno do próprio eixo, a gente chama isso de movimento de rotação, que vai produzir os dias e a noite. E o movimento de translação, que é em torno do Sol, vai ter como resultado o ano e as 4 estações, tá? Então, o que a gente percebe é o movimento aparente do Sol, porque o Sol está parado e a Terra está girando. O tamanho e a forma da sombra muda ao longo do dia. Então, conforme a gente vai percebendo esse movimento aparente do Sol, essa sombra vai mudando. Está dizendo que no começo da manhã e no fim da tarde, as sombras são maiores. Então, a gente pode entender que essa ponta e essa ponta aqui, uma é manhã e outra é o final do dia, que as sombras são maiores. E que perto do meio-dia, as sombras ficam menores. Então, provavelmente, por aqui é o meio-dia, porque a sombra está menor. Então, esse aqui é o meu Sol e eu vou simular o movimento aparente do Sol. Então, o Sol está aqui, então a minha sombra vai estar aqui. Então, olha o movimento, ó. Ele está girando e a sombra também está girando, tá bom? Então, vamos para a atividade para a gente entender isso um pouco melhor. Atividades. Número 1. A sombra de qualquer corpo, objeto, além de variar de tamanho, muda de posição à medida em que o Sol se move, ou seja, à medida que a gente percebe o movimento aparente do Sol. E vai projetar sombra no solo sempre do lado oposto àquele que o Sol se encontra. Então, vamos observar a imagem para entender isso. Na imagem 1 é o início da manhã, então o Sol está nascendo aqui e está projetando uma sombra do lado oposto. Meio-dia, o Sol está a pino, que a gente fala, né? Está bem em cima aqui da cabeça da criança. Então, a sombra que ele vai projetar é pequena. E a imagem 3 é o fim da tarde. Então, o Sol está aqui e a imagem está do lado oposto, tá? Então, vamos ver o que está pedindo a atividade. Letra A. Compare os contornos da sombra das crianças em horários diferentes. Eles são iguais? Não, né, gente? São sombras diferentes. As sombras mudaram de um horário para o outro? Sim, né? E aí pediu para a gente descrever o que aconteceu. Então, eu escrevi assim, ó. Conforme as horas foram passando, as sombras mudaram de tamanho e direção devido ao movimento aparente do Sol. Letra B. Faça um X na resposta correta. As sombras sempre se formam na mesma direção em que está o Sol ou na direção oposta ao Sol? Isso, na direção oposta ao Sol. E eu coloquei aqui um GIF para a gente poder entender isso, ó. Isso aqui é um GIF de uma criança correndo da própria sombra. Ela vê a sombra dela projetada, acha que é alguma coisa que está querendo pegar ela, e ela sai correndo, e aí chega um momento ela tropeça, tadinha, e cai. E olha conforme ela vai girando, a sombra também gira, né? Que é o que dá a sensação de estar correndo atrás dela. E observe o tamanho da sombra enquanto ela está em pé, e observe o tamanho da sombra quando ela cai. Então, o tamanho da sombra é proporcional ao tamanho do corpo que está bloqueando a passagem de luz, tá? A resposta correta é essa aqui, ó, na direção oposta do Sol. Número 2. Observe a sombra das árvores nas duas situações a seguir. Depois desenhe a posição do Sol em cada figura. Então, aqui na letra A, se a árvore está aqui e a sombra está aqui, provavelmente o Sol está mais ou menos aqui, né? Então, o Sol está aqui, ele incide luz na árvore e ela projeta essa sombra. Na letra B, o Sol vai estar mais ou menos aqui em cima da árvore, porque a gente vê
a sombra projetada ao pé dela, né? Então, a gente pode pôr o sol mais ou menos aqui, tá? Aí você desenha aí, tá bom? Continuando a atividade. Escreva no espaço abaixo dos desenhos o horário em que cada uma delas foi tirada. Na letra B, a gente já consegue entender que foi mais ou menos próximo, perto do meio-dia. Agora, a letra A pode ser de manhã, no início da manhã, ou pode ser no fim da tarde. Por quê? Porque eu preciso saber onde está o ponto leste e onde está o ponto oeste. No leste, eu sei que é onde o sol nasce. Oeste é onde ele se põe. Se eu não tenho essa referência, eu não sei qual que é o movimento aparente que o sol está fazendo aqui. Então, uma sugestão é você se orientar pelas imagens da atividade 1, que marcou aqui como o início da manhã e aqui como o fim da tarde, tá? Então, se você se orientar pela atividade 1, aqui então vai ser o início da manhã, tá? E aí você escolhe se quer colocar o início da manhã ou o fim da tarde, tá? Porque eu preciso saber onde que o sol nasceu. E só pela sombra eu não consigo saber, tá? E aí tá perguntando assim, o que há de diferente na sombra das duas imagens? A posição e a forma da sombra em cada imagem. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu devido ao movimento aparente do Sol. Número 3. Observe as fotografias a seguir. Então, essa aqui é a foto 1 e aqui deveria ser a foto 2. Letra A. Quando a fotografia 1 foi tirada, o dia estava ensolarado ou nublado? Talvez pela impressão do seu pet você não consiga perceber a diferença de luz das duas fotografias. Mas essa aqui está mais escura e essa aqui está mais clara. Então, provavelmente, o dia estava o quê? Nublado. E aí, eu coloquei um GIF aqui para a gente poder entender isso melhor. Então, vamos observar. Então, observando a imagem, vocês conseguem perceber que quando as nuvens estão bloqueando a passagem do Sol, o dia está nublado, sem muita incidência de luz solar. Quando as nuvens se afastam, a gente tem uma maior incidência de luz solar aqui na superfície, né? Letra B. Como você chegou a essa conclusão? Eu escrevi assim, ó, porque a foto 1 está mais escura que a foto 2. Então, segundo ano, por hoje é só e até nosso próximo vídeo. Tchau!